Louvado seja o nome do Senhor. Passei aqui para deixar uma palavra do Senhor Jesus para o teu coração, que fica em Atos 5, que vai nos dizer que Pedro e os apóstolos foram presos. Mas o mais interessante que me chamou a atenção, meus amados e queridos irmãos, foi que como Paulo e Silas foram livres pelo anjo, pela madrugada, meia-noite, Pedro e os discípulos, os apóstolos também foram soltos pelo anjo, porque o anjo entrou na prisão, aleluias, e libertou os apóstolos e Pedro. E o mais interessante, que eles foram presos porque eles estavam ministrando, falando do nome de Jesus. Aleluias. O que eu vim hoje dizer para o teu coração é que nunca a promessa foi de facilidade. Nunca a promessa foi de ser tudo fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o anjo libertou os apóstolos e a Pedro, você sabe o que ele falou? Vai, ide e continua falando a palavra da vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eles saíram, eles foram livres pelo anjo do Senhor, por ordem do Senhor Jesus. Mas a promessa, mas a última palavra foi: vai e continue falando a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou a notícia para o Sinédrio, para as autoridades, que os apóstolos e que Pedro não estava mais na prisão, veio o alvoroço. Todos queriam saber o que tinha acontecido. E veio a outra notícia, que eles estavam no templo falando de Jesus novamente. E eles foram até lá. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E as autoridades perguntou para eles. E eles falaram com as autoridades, aqui está nos dizendo, no versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes perante um madeiro, pendurado no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou, o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento. E ele vai nos dizendo aqui no 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Amém, irmãos? Antes me importa obedecer a Deus do que os homens. Você sabe por que eu trouxe essa mensagem? Porque eu estou falando de pessoas corajosas. Porque eu estou falando de pessoas que fez história. Porque eu estou falando de pessoas que não temeu o homem da terra. Porque nós estamos vivendo em períodos que os homens da terra estão querendo segurar o que Deus tem a fazer na tua vida. Que os homens da terra estão querendo monitorar com as suas doutrinas, com o seu jeito de dizer que é evangélicos. Estão querendo destruir o que o anjo do Senhor mandou você fazer. Então eu vim aqui neste dia de hoje, ou nessa tarde de hoje, ou nesta noite dizer: importa sim você obedecer a Jesus. Importa sim você obedecer a Deus, aquele que fez a promessa desde o ventre da tua mãe. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem muitos temendo ao homem, tem muitos homens religiosos nos nossos dias atuais que estão querendo atrapalhar o querer de Deus, que estão achando que estão fazendo a obra de Deus, estão colocando fardos pesados nos ombros das ovelhas e falam que estão fazendo a obra de Deus. Mas o nosso Deus, meu amado, meu irmão, me trouxe aqui hoje, nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, ou nesta noite de hoje, para abrir os teus olhos, porque importa que você obedeça a Jesus. Amém, irmãos? Importa que nós venhamos obedecer a Jesus, porque foi para isso que ele nos chamou, porque mais para frente vai nos dizer a palavra do Senhor, que esses homens ficaram com medo de tocar nos ungidos do Senhor, eles ficaram com medo de colocar as mãos nos ungidos do Senhor. Não é, olha, vai, mas está proibido pregar este nome, aleluias, está proibido falar de Jesus. Mesmo assim eles continuaram falando de Jesus, sem medo de morrer, sem medo que poderia acontecer. Ei, como que está seu ministério? Como é que está a tua vida hoje? Será como que está sendo? Como é que está sendo a igreja local que você está congregando? Será que está atrapalhando o seu ministério? Tem um será
nos nossos dias atuais? Será que estamos agradando ao Senhor ou estamos agradando ao homem? Sabe por quê? Vivemos num tempo em que temos muito mais evangélicos do que adoradores. Então, meus irmãos, se importa que você e que eu adoramos ao Senhor Jesus e não dê muito crédito para a palavra do homem, porque é Jesus que te livra da morte, porque é Jesus que te conduz à vida eterna. Amém? Fique na paz do Senhor e guarde essa palavra no teu coração. É Ele que te guarda. Se importa que você o obedeça. Você foi feita ou foi feito para obedecer a Deus. Amém? Chega de religiosidade. Chega, porque o Senhor vem quebrando protocolos. Chega de ser religioso. Seja um adorador. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Um abraço e um cheiro da irmã missionária Andréia Costa. Amém.